Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar a atividade dessa noite, que tem como tema o mundo interno. Que mundo é esse? Meu nome é Renato, eu sou engenheiro mecânico e estudante de logosofia, e durante essa atividade, dessa noite, durante essa reunião, eu vou trazer algumas das perguntas que surgiram para mim durante meu estudo sobre esse tema, juntamente com alguns resultados da aplicação dos novos conceitos que eu venho aprendendo com o estudo da logosofia sobre o tema. Para quem se interessar e quiser saber mais, aqui embaixo na descrição do vídeo há alguns links muito úteis com informações a respeito da logosofia, o link para o site de divulgação, um link para fazer download grátis de todos os livros de toda a bibliografia da logosofia e um link para inscrição num curso gratuito de logosofia. Então esses links ficam aqui embaixo à disposição de quem se interessar e quiser saber mais. Então, começando o meu estudo, eu recordo que lá no início desse meu estudo, há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu me perguntei quais são os objetivos que eu tenho com o estudo do mundo interno. Porque, primeiramente, não tem sentido, não faz sentido nenhum eu estudar algo que eu não quero saber, que eu não quero conhecer, que eu não tenho nenhum interesse, de saber. Então, tentei me perguntar primeiro para saber qual que é o que me estimula a estudar sobre esse tema, Então, é um tema que eu vejo que é um tema que eu quero muito conhecer, E eu vejo que se há algo dentro de mim, é algo que é meu, e que eu possa fazer uso, nada mais justo, nada mais lógico e correto que eu conheça esse algo, Que eu busque compreender isso. Então, primeiramente, tentei buscar entender e comprovar a realidade desse mundo interno. Será que existe mesmo esse mundo interno? Como é que eu posso comprovar a existência de algo que não é físico, O mundo interno está dentro de mim, mas eu não posso ver, eu não posso tocar ele, Não tem como visualizar isso. Como é que eu posso comprovar isso? Um aspecto que me atrai muito do estudo da logosofia é que essa é uma ciência, Então, eu tenho acesso à sua bibliografia, eu posso estudar, entender o que o autor dessa ciência quis ensinar e colocar em prática, A diferença é que no meu curso da faculdade, por exemplo, na engenharia, onde eu tinha inicialmente várias aulas teóricas, no final mais do curso eu tinha aulas práticas de laboratório e aulas mais manuais, Na ciência logosófica, esse laboratório é a minha própria vida. Então, o que eu aprendo aqui, com o meu estudo, ele deve ser aplicado na minha vida para que eu possa comprovar e completar esse estudo, E isso não é algo que eu percebi, que eu identifiquei, Isso é algo que o autor ensina, em um dos trechos da sua bibliografia. Eu vou trazer aqui, ó. A logosofia instituiu como princípio que a palavra crer deve ser substituída pela palavra saber, porque é sabendo e não crendo que o homem consegue ser verdadeiramente consciente do governo da sua vida, quer dizer, daquilo que pensa e daquilo que faz. Então, iniciando o estudo e sabendo que eu quero comprovar que há algo dentro de mim, um mundo interno, e que eu quero comprovar seguindo esse método do saber, Porque se fosse só ler e acreditar que algo era verdade, eu não segui esse método e, por conseguinte, eu não ia ter, por consequência, eu não iria ter aquilo como verdade para dentro de mim, porque eu não testei aquilo, Então, como é que eu posso começar? Resolvi, então, começar com um estudo teórico e buscar na bibliografia o que o autor da logosofia ensinava, se ele tivesse algum trecho que ele me indicasse assim mais precisamente, o que eu posso identificar dentro desse mundo interno, para que eu pudesse começar a entender essa realidade. E o trecho que eu identifiquei, que eu achei muito interessante foi esse aqui que eu vou ler agora para vocês. Ó, o mundo interno é o mundo dos pensamentos enquanto mantidos sem se manifestar fora da mente, ainda que atuando ativamente, seja a serviço da inteligência, seja com toda a autonomia. Então aqui tem um ponto, é o mundo dos pensamentos, É o mundo também dos sentimentos, com os quais convivemos em íntimo colóquio, tal como ocorre com os pensamentos. Interessante. Também é o mundo das sensações de alegria e prazer, de sofrimento e de dor, que são experimentadas nas múltiplas variações da vida.
o das reações positivas e negativas que surgem como consequência das atitudes do semelhante ou de fatos que afetam o ânimo, as convicções, as ideias, o próprio conceito, etc. E é, em definitivo, o mundo de todos os movimentos e atos da vontade conscientemente dirigidos para a finalidade primordial da vida, expressa na realização máxima de suas possibilidades de perfeição. Então, eu resolvi pegar esse trecho e começar a caracterizar esse mundo. Uma coisa que eu achei interessante é que já na primeira linha, o autor já ensina que é o mundo dos pensamentos enquanto mantidos sem se manifestar fora da mente. Então eu resolvi tentar entender se isso ocorre dentro de mim, né? Como assim um pensamento se movimentar sem se manifestar fora da mente? Existe algo que se movimenta dentro de mim antes de eu atuar? A logosofia ela caracteriza os pensamentos como entidades autônomas e diz ainda que eles atuam geralmente independentemente da minha vontade. Então, esses pensamentos, pelo que eu venho entendendo, eles fazem parte da minha mente, que faz parte do meu mundo interno e atuam normalmente de forma independente da minha vontade. E essa atuação está ocorrendo aqui dentro de mim. Mas como é que eu posso perceber isso, né? Como é que funciona essa manifestação interna? Será que isso realmente acontece dentro de mim? E será que acontece realmente, tipo, alheio à minha vontade, né? Fora da minha vontade? Onde é que eu posso observar isso na minha vida? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder alto ali para não se entregar, né? Mas alguém já agiu de uma maneira impulsiva? Já falou algo ou já fez algo por impulso no calor do momento, aparentemente tipo, sem pensar, atuou e logo depois que fez, logo depois que terminou, se sentiu mal, se arrependeu, pensou, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. Eu tenho várias experiências disso, né? Às vezes falando algo impulsivo, fazendo algo impulsivo no trânsito e tomando uma buzinada depois por ter feito algo sem pensar, tentando passar no sinal amarelo enquanto estava ainda amarelo. Já fiz algumas vezes isso, por exemplo, pesquisando coisas no computador, vendo, meu Deus, preciso comprar isso aqui, compra na intensidade, aí depois que compra, poxa, não deveria ter gastado dinheiro com isso, né? E principalmente já aconteceu comigo várias vezes de, às vezes, discutir com alguém, né? Ter uma conversa um pouco mais forte e falar coisas que eu não queria falar e que acabaram machucando a outra pessoa. E eu vejo que aqui, nesse ponto, está a ação despótica dos pensamentos, né? Porque assim, percebam, assim que eu recupero, né, a consciência, a atenção do que está acontecendo, eu vejo que eu fiz algo totalmente errado, eu me arrependo, né? Mas será então que a minha vida é totalmente dependente desses pensamentos? Será que eu tenho que ficar torcendo para que não aconteça isso, para que nesses momentos esses pensamentos não ocorram? Ou será que eu tenho que estar torcendo para todo dia acordar e acordar bem? Tipo, sem ter que assim, meu, hoje eu acordei mal, então eu vou ter que esperar dormir para amanhã ver se acordo e meus pensamentos estão bem de novo. Será que existe alguma maneira de impedir isso? De alguma forma mudar para que eu possa atuar de acordo com a minha vontade? Com isso, né, e tentando entender melhor esses movimentos, eu encontrei outro trecho da bibliografia que me auxiliou bastante a começar a responder, né, essas inquietudes, que é essa aqui, ó. Conhecer a realidade do mundo interno, com seus imponderáveis elementos que configuram a psicologia individual, é fazer com que essa realidade pertença ao domínio da própria vontade. Tal domínio abarca o conhecimento real dos pensamentos que atuam na mente. Para mim, essa bibliografia foi esclarecedora, né? Primeiro que responde a pergunta que se já é possível agir da forma como eu quero, né? E segundo, porque ela me dá a primeira chave para que isso aconteça, para que isso seja possível, que é o conhecimento. Então, se eu buscar conhecer esses elementos, né, que configuram o que a gente leu lá no início, num dos primeiros trechos, os pensamentos, os sentimentos, esses movimentos internos, né, ter esse conhecimento é o primeiro passo para conseguir trabalhar com isso, né? Com essas ferramentas. Isso para mim se tornou muito claro e lógico, porque faz todo sentido, né? Então eu recordei de uma imagem na verdade, de um movimento que eu fiz há um tempo atrás, quando eu estava voltando
para casa que me ajudou a compreender melhor essa relação entre conhecimento e possibilidade de utilizar o que eu conheço como ferramenta, né, que eu tenho, né. Então esse dia tinha um dia que eu estava voltando para casa e chegando na garagem, abri o portão, eu fui de maneira automática, peguei o controle, abri e entrei. E depois eu fiquei pensando assim: "Meu, e se tivesse algum momento que eu assim, clicasse no controle e o portão não abrisse, o que que ia acontecer?" Se eu não tenho conhecimento do funcionamento, né, do controle do portão, primeiro do controle, depois de como esse sistema do portão funciona, eu não ia conseguir fazer nada. Eu ia ter que ficar para fora, ia ter que chamar alguém para me ajudar, certo? Então, é claro, nesse caso do portão, pela minha formação como engenheiro, eu tenho um conhecimento a mais. Mas, por exemplo, se eu se eu não sei de nada disso, se eu não conheço nada desse movimento, eu ia clicar, eu só tenho conhecimento que se eu clico, o portão abre. Se eu clico e o portão não abre, eu fico travado nessa situação. Agora, se eu sei, por exemplo, que o controle para funcionar, ele precisa de uma bateria, né? Eu sei que tem uma pilhazinha dentro dele. E eu pego, eu clico, não abre. E eu olho para o portão, pro controle, clico e vejo que a luzinha não está acendendo. Somente o fato de eu saber começar, né, a entender como funciona esse mecanismo do portão, saber que o controle precisa de uma pilha, já me dá a possibilidade, por exemplo, de abrir o controle, dar uma mexidinha na pilha e ver se às vezes é um mau contato na pilha, né? Ou às vezes a pilha está terminando, então eu posso comprar outra. Já conseguiria resolver um problema, né? Uma situação. E se fosse uma situação pior, por exemplo, se fosse algo do motor ou alguma outra coisa, quanto mais conhecimento eu tenho, mais difícil é me pegar numa situação sem saber, né? Em últimos casos, se eu sei como funciona a trava do portão ali, que tem um pininho para tirar e eu consigo abrir ele manualmente, eu posso ir ali fazer isso e eu não fico desamparado nessa situação, né? Perdido ou dependente de outra pessoa. E essa situação pode ir se desenvolvendo cada vez mais, né? E eu vejo que isso é exatamente o que acontece com os conhecimentos da minha vida, né? Com o conhecimento de mim mesmo, do meu mundo interno e dos meus pensamentos. É lógico também pensar que quanto mais conhecimento eu tenho a respeito desses elementos, eu poderia viver situações mais felizes, vivências que atendam a minha verdadeira vontade, que eu quero viver, porque eu sei como trabalhar, né, com esses conceitos. Mas o que o autor da Logosofia ensinou no trecho lá no início da reunião, eu preciso primeiro conhecer isso, saber disso, e para transformar esse conhecimento teórico em um conhecimento verdadeiro, por mais lógico que pareça ser, né, eu preciso aplicar isso na minha própria vida, né? Então eu resolvi aplicar na minha vida no seguinte aspecto. No momento eu estou vivendo uma realidade de trabalho onde eu fico praticamente a semana inteira em outra cidade. E eu só volto para casa no final de semana, né? Fico no sábado e no domingo, volto na sexta-noite. E depois no domingo à noite eu retorno para passar a semana fora de novo. E com a realidade que a gente viveu, da pandemia, né? Eu estava acabando ficando bastante tempo em casa, e isso vinha tornando o ambiente de estar em casa muito monótono, né? Sempre ser aproveitado. Tava ficando normal, né? Chegava o final de semana e parecia que era quase melhor, tipo, ficar em casa descansando, porque a semana inteira tinha sido puxada e trabalhando. E com isso ia passando o tempo e eu não conseguia fazer as coisas que eu gosto de fazer. Mas como é que eu sei as coisas que eu gosto, né? Se durante a pandemia parecia que chegava o final de semana, assim, o que eu mais queria fazer era pegar e descansar, não precisar trabalhar ali, mas ficar assistindo uma série, maratonar uma série final de semana, ou ficar, enfim, ficar em casa descansando, né? E mas daí eu parei para me perguntar, né? Limpando a minha mente, porque comecei a perceber que algum desses movimentos de descansar, na verdade, era um pensamento de falta de vontade. E se eu limpo esses pensamentos e me pergunto, Renato, o que tu gosta de fazer? Você gosta de passear? Você gosta de sair, de vez em quando dar uma caminhada, ir até um parque, ir pra praia, ir no cinema, fazer alguma coisa diferente, né? E parando para pensar com a mente limpa, são coisas que eu gosto de fazer, que eu gosto muito de fazer e que eu quero fazer. Mas pelo fato de eu não prestar atenção nos meus pensamentos,
ou ali desconhecer, né, a atuação desses pensamentos nesse momento. Esses pensamentos eles assumiam o controle da minha vontade e faziam parecer que era isso que eu queria, ficar o final de semana inteira parado, descansando, assistindo, fazendo coisas que também são lazeres, né? São importantes e às vezes a gente tem a real vontade de fazer, mas me levavam a querer fazer isso sempre, ficar mais parado, mais sedentário, que era algo que eu não queria fazer. Então, a partir da primeira semana que começou esse movimento do trabalho, eu coloquei como objetivo que eu iria trabalhar bastante durante a semana, focar bem, para que no final de semana eu pudesse dar atenção às minhas vontades, né? Aproveitar a mudança de espaço físico, até de cidade, né? Para também mudar esse meu mundo mental. E eu posso afirmar que os finais de semana, assim como a própria semana que eu passo trabalhando fora, atendendo os meus compromissos, assumiram um outro significado para mim. Então, ter a consciência disso, né? Perceber que eu estou fazendo um movimento que eu aparentemente não queria fazer, mas me convidava a ficar parado e ir em busca do que eu quero, conhecer essa realidade dentro de mim, desse mundo que eu estou conhecendo, vem me permitindo experimentar a vida dessa nova forma, né? Então eu venho entendendo então que esse mundo interno, ele é um mundo causal, é um mundo onde eu posso trabalhar com os meus pensamentos, como estava naquele trecho, antes deles se externalizarem, né, atuarem para fora, me internar dentro dele para deixar ele organizado da forma que eu quero. É um mundo onde eu posso utilizar da recordação, da reflexão, me internar dentro de mim para compreender o que eu vivi, o que eu estou vivendo e o que eu quero viver, né? Por que que eu estou vivendo dessa forma? Se eu fiz algo ou vivi algo que me deixou triste, feliz, chateado, alegre, e ir buscando respostas para ir me conhecendo melhor e vivendo mais situações que eu quero viver, né? Sobre isso, ó, o autor da Logosofia ensina o seguinte, ó: a vida externa, ou seja, aquela que se projeta para fora de nós mesmos, na relação com os nossos semelhantes e nos contatos com os fatos e coisas, deve refletir, se não toda, uma parte ponderável da nossa vida interior. Então eu vejo que a partir desses conhecimentos que a logosofia me apresenta sobre esse mundo interno, é como se eu fosse compreendendo o funcionamento dos meus pensamentos, dos outros elementos que configuram o meu mundo interno, e eu posso utilizar ele como ferramentas, realmente como se eu abrisse uma maleta de ferramentas, visse um alicate e agora eu sei para que alicate serve, eu sei para que essa chave serve, por que essa chave, o que essa chave aperta, né? E eu vejo que um aspecto muito interessante é que esse movimento que eu estou fazendo, né, de melhorar o meu final de semana, é que esses conhecimentos eles se aplicam a todas as esferas da vida, né? Não é só melhorar o meu rendimento como profissional ou o meu trabalho como profissional, não é só melhorar o meu final de semana, não é só para o trabalho, e não foi um conhecimento só usado para a época da faculdade, para o estudo, e não se remete a um momento só da minha vida física, né? Esses conhecimentos eu posso utilizar para estudar, entender e cultivar, por exemplo, as minhas amizades, né? Com esse estudo eu também venho entendendo que a amizade é um sentimento, né? E o sentimento, ele é um elemento do meu mundo interno, né? Que eu também fui compreendendo, né? Posso também utilizar para tornar os momentos que eu convivo com a minha família mais felizes, né? Os momentos que eu convivo com a minha namorada mais felizes, mais proveitosos, para conseguir ir entendendo e conquistando, às vezes, até anseios tão grandes que não só eu, mas eu imagino, né? Eu vejo que toda a humanidade tem, né? Como a paz, a felicidade, né? Então, o mundo interno, ele se apresenta como um amplo espaço dentro de mim, mas também como um espaço reservado, né? Interno, cheio de possibilidades, cheio de ferramentas, onde eu posso me internar para resolver assuntos de qualquer ordem, seja física, onde eu vivi algo que não correspondeu com o que eu queria, como eu já trouxe anteriormente, e até questões e inquietudes de ordem maior, né? Como qual o objetivo da minha vida? Onde eu posso buscar a felicidade? Por que eu estou aqui nesse mundo? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso ser mais feliz? Então, novamente,
ter o conhecimento dessas ferramentas internas abre essas possibilidades para que eu possa organizar meu mundo interno, organizar meus pensamentos, entender meus sentimentos, as ideias que surgem na minha mente e descobrir um espaço tão íntimo e feliz dentro de mim onde eu posso me internar para buscar as respostas que eu quero. E sobre isso eu vou trazer um último trecho que o autor da Logosofia ensina o seguinte, olha só. Mediante essa prática, tal organização nos é totalmente permitida, a organização do mundo interno, né? Podendo esse mundo ser governado por nós com acerto, ao mesmo tempo que é convertido em um lugar de descanso e de incentivo para a vida. Eu lhe recordo que ele está formado por nossa vida mental e psicológica, por nossa consciência, pelos pensamentos, que são entidades animadas de cuja autonomia já falei, e pelos sentimentos que atuam na região sensível do nosso ser. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. Espero que esses conceitos tenham agregado, né, tenha sido uma primeira pincelada, né, sobre esses conhecimentos do mundo interno e que, caso alguém tenha ficado com interesse, recordo que aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, há vários links muito úteis que dão acesso a toda a bibliografia que foi trazida nessa atividade e o link também para cadastro para fazer a inscrição no curso gratuito de Logosofia para quem se interessou e quiser saber mais. Uma ótima noite a todos.